seria eu falando de mim mesmo, depois a vida, e depois da minha obra. Creio que não sei se vai dar para encaixar nessa. A minha vida está totalmente ligada à arte. Por causa dos meus pais, minha família. Mas a primeira formação, ela tem a ver com filosofia. Que eu, na verdade, sempre me interessei por cultura. Totalmente. Sou uma pessoa culturizada, falo vários idiomas. E essa história que foi envolvendo se transformou em arte. Daí, a partir disso, a vida se incorporou a mim e eu incorporei a vida. E virou arte isso. A outra parte mais importante é que tudo isso não foi feito justamente para ser artista ou querer ser artista. Eu nunca pensei nisso. Talvez isso sobrou porque meu avô, do lado do Barreto, quis ser artista, meu pai também. E historicamente a gente sabe que os grandes artistas é uma terceira geração. No caso desse, e outros também. Né? E a arte, ela está na casa onde começa, porque como é um conhecimento da vida toda, quanto mais informação você tem, mais você vai chegar a alguma coisa. Então foi isso que aconteceu comigo. Na Europa comecei a desenvolver tipo de artesanatos, couro, metal e madeira. E como eu conseguia, hoje eu entendo isso, eu, digamos que eu era mais avançado, tinha mais ideias. Então eu fazia uma coisa que não existia. Então vendia muito. Comecei a, inclusive, ganhar dinheiro. Aí tive 2 boutiques, depois um bar, várias coisas assim que propiciava. Eu acho que hoje em dia ficou claro para mim, era uma aglutinação de pessoas, possibilidades que hoje não é possível. Em vários países da Europa, e um período, durante 2 anos, eu morei numa perua com eu e uma moça e 2 gatos, atravessando do Marrocos até a Índia. Uma aventura assim, realmente. Hoje eu não teria condição pela idade também. Esquece que eu tinha 29 anos, então eu tinha condição física. E podia enfrentar 1000 coisas. Hoje já não mais, né? Então tudo isso é a minha experiência visual. Eu vi muito. Conheço praticamente todos os museus do mundo, muito bem conhecido. E fui formando um conhecimento de história da arte até certo ponto empírico. Não exatamente metodológico, acadêmico na universidade. E aí em 72 eu fui representante da Espanha nos Estados Unidos. Da Espanha, não era espanhol. Mas o meu primeiro documento como artista é da Espanha, porque na verdade para eu ter um documento de morar na Espanha e ter os negócios, eu tinha que ter o passaporte, o green card da Espanha. Então eu tinha que ter uma profissão, eu era um artista. Daí eu fui, existia um sindicato dos artistas lá, eu fui, tirei uma carteirinha de artista, de pintor, e adquiri esse documento, que eu tenho até hoje. Inclusive tenho orgulho disso, porque era uma coisa franquista que todo mundo achava horrível. Mas eu não sabia bem o que eram essas coisas, eu não tinha essa, nem estava preocupado com isso. Minha preocupação sempre foi de caráter visual, filosófico e estudando, nunca parei de estudar. Eu continuo estudando até hoje, arte, só arte. Né? E arte da maneira, digamos assim, a mais profunda possível. Né? Fui para os Estados Unidos, gostei, voltei para a Europa em 74 e mudei definitivamente para Nova York. E daí então, de Londres, uma pessoa que eu conhecia me arrumou uma universidade para eu ensinar nos Estados Unidos. Desenho. Eu sempre desenhei muito bem, eu tinha uma habilidade. Né? E fui. E aí, um ano depois, na universidade descobriram que eu não tinha título de nada. Não era formado em nada. Essa universidade é da Fundação Rockefeller, Riverside Church, né? Dentro da Columbia University. E aí, então, eu tinha que voltar para a universidade e começar a fazer uma escola para não perder um emprego. Para mim era muito bom, era um emprego de artista. Trabalhava 2 vezes por semana e ganhava muito bem. Pagava aluguel, uma vida maravilhosa. Hoje ele é artista mesmo, então era ótimo. Coisa que no Brasil esse equilíbrio não existe até hoje. E a pessoa trabalhar 6 horas por semana e ter a capacidade de viver decentemente. Claro, uma vida modesta, mas boa, uma boa casa, e realmente produzindo e fazendo exposições, tudo isso. E aí, então, claro que voltei à universidade, a Escola Visual Arts, que é uma... Existe, como o astronauta mencionou aqui, existe uma escola chamada Bauhaus, da Alemanha, que é o princípio de uma grande escola da modernidade. Né? Bauhaus em alemão significa construção de casa. Então era uma escola que unia artesanato e arte ao mesmo tempo. Né?
Então os maiores artistas daquela região foram professores, como Paul Klee, Kandinsky, Oskar Schlemmer, e Josef Albers, Gropius, grandes artistas alemães, holandeses, suíços, foram vendo meus quadros, dou aula, dei aula em várias universidades, mas isso foi depois, porque num princípio, esse tipo de pessoa, entre aspas, não é aceito pelo establishment. Isso aconteceu comigo, mas, e aí, claro, voltei a essa universidade, que o Blackmore College se transformou em Escola de Artes, que é uma escola de publicidade meio fechada, que não se sabia. Inclusive criou Milton Blaze, que já ouviu falar nele, conheci muito bem, muito próximo, exatamente. E eles criaram essa escola. Era uma escola de design, cartunistas e tal, e tinha um setor de artes plásticas, ou melhor, fine arts, que seria belas artes, fechado. Então o governo não sabia e foram trabalhando. E de repente se transformou na maior escola. São a mesma coisa. E na verdade, então, muitos de nós já atingimos a marca de acima de 300 ou 400 exposições em todo o mundo, né? A grande maioria aqui, muitos de nós aqui já somos bacharéis, mestres, doutores, né? E quase todos nós aqui temos representações nos museus nacionais e internacionais, né? Outro ponto importante e marcante é o seguinte, é o apoio que nós tivemos da Vale para poder realizar todo esse evento, porque o evento não é apenas um evento de artes plásticas, é um evento geral, literatura, teatro, circo, dança, música e artes plásticas, por ser a coisa mãe de todo o projeto, não é? Ela tem o seu belo catálogo, a exposição aqui no Sesc, que o Sesc gentilmente nos cedeu esse espaço, e a partir daí nós realizamos tudo isso. A exposição, na verdade, é uma representação lógica, coerente da curadoria e tem um sentido considerado histórico. Por quê? Porque todos nós já passamos dos 60 anos. No processo criativo não há diferença, nunca houve e muito provavelmente não haverá. Porque a grande criatividade ou criação é de dentro para fora, não é o que está para fora. Na modernidade se usa muito o que está para fora pelo uso da fotografia, que a fotografia só fotografa o que existe. O que não existe, a fotografia não pode fotografar. Então a fotografia existe por isso, né? Ao passo que a arte não, ela é de dentro para fora. Ou seja, você desenvolve, faz o desenho, usa a fotografia e um dia você começa a se representar. E essa representação é de dentro para fora. É feito o inusitado, é feito o que não existe. A minha obra mostra isso. Minha obra é totalmente original, embora ela seja moderna. E atinge a contemporaneidade por esse motivo, que tudo que você vê aqui é uma coisa nova para este momento, não é? Só que
o formato de se interessar e explicar ao público, tem várias mídias, digamos assim. As mídias são os meios antigos, que vai, o lápis é uma mídia, a caneta é uma mídia, não é? E tudo que você usa para se manifestar se transforma em mídia. E tem a outra parte na arte que é o suporte. O suporte é onde a mídia se descansa. Então o suporte, no caso da contemporaneidade, seria um rádio, um DVD, qualquer coisa assim. E a mídia é o CD-DVD. E na pintura, a mídia é a tinta. E o suporte é a tela. Primeiro trabalhei branco e preto. Durante vários anos, 4, 5 anos, só nanquim, sobre papel branco. Que era um outro tipo de desenho, que é essa mesma coisa, que é o que se chama justaposição linear ou sobreposição linear. Não é? Esta aqui. Essa aqui. Ok. Isto já se repete atualmente há quase 30 anos. E essa história que entrou nas verticais já está com 13 anos, começou em 96. E isso então consolidou para mim no começo dos anos 60. E não parou. E não parou. E cada vez vai ficando mais forte e mais denso também. Porque inclusive, por exemplo, esse díptico, que são 2 telas, é o princípio de um trabalho. Tem mais outros 2 que se formaria o políptico, que seria tríptico primeiro, depois políptico. E aí então, são 6 telas que formam esta passagem aqui. Aqui. Isso aqui são os diurnos. Tem os noturnos já estão resolvidos. E agora estou resolvendo os diurnos. Tem uma sequência muito grande. Eu já fiz pequenininho, grande, aquarela, um monte de coisa. Eu posso lhe dizer que essa exposição é muito importante para todos nós. Por quê? Porque marca um período, marca um tempo. Todos nós aqui somos acima de 60 anos e todos nós iniciamos nos anos 60. Então isso é muito importante porque muitos iniciaram nos anos 60. Poucos conseguiram continuar. A arte tem a ver com o tempo. Quanto mais tempo você faz, melhor você fica. Aliás, os artistas são como vinho. Quanto mais velho, melhor. Então, essa exposição representa isso. Tempo. E tempo em arte é fundamental. Sem tempo não se consegue produzir absolutamente nada. Tá claro? Eu acho que era isto.